Boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Daqui 2 minutinhos a gente vai começar a nossa reunião, nosso bate-papo, né? Vai se acomodando aí, vamos nos achegando até o pessoal acessar aí a página do Facebook. E hoje nós vamos voltar a falar sobre a personalidade. Assunto bem interessante, bem dinâmico, tá? 1 minutinho a gente já começa. Vamos lá. Semana passada eu quero pedir perdão que nós começamos a nossa reunião e nós tivemos algum problema técnico com relação ao Facebook, que o início da reunião, eu acho que ali uns 30, 40 minutos, não foram transmitidos. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu peço perdão. Depois a reunião ela ficou gravada no meu celular no dia seguinte, ela apareceu gravada no meu celular e eu coloquei no YouTube e deixei à disposição. Mas eu peço perdão ao pessoal que acessou aí e às vezes ficou esperando, né? Na verdade, assim, fugiu ao nosso controle. Foi uma falha técnica, né? Eu quero pedir perdão para você que tentou acessar, não conseguiu, às vezes chegou no horário certinho e acabou não conseguindo assistir a reunião. Eu peço perdão, teve uma falha técnica, eu acho que foi com relação ao Facebook, porque só lançou, eu acho que 20 minutos, os 20 minutos finais da reunião, tá? Então fica aqui as minhas desculpas, o meu pedido de perdão, tá? Depois eu consegui, o celular recuperou, eu lancei no YouTube e deixei à disposição para o pessoal. Semana passada eu falei sobre o rei Josias, né? Deus havia dado uma direção e eu suspendi a nossa sequência de estudos aí sobre a personalidade, falei sobre o rei Josias. Hoje eu vou voltar a falar sobre a personalidade. Eu havia falado sobre o diagrama das muralhas, né? Com relação ao modelo de autoridade. Nós estamos falando o lado da autorrejeição, né? Como que essa autorrejeição, a pessoa, ela mesma, né? Por ela ter sido rejeitada, ela começa a ter alguns comportamentos, algumas atitudes, né, que ela começa a se bloquear, né? E nós falamos na nossa reunião há 2 semanas atrás como que isso acontece no lado das emoções, nas nossas emoções, né? Falamos sobre a tristeza, a autopiedade, o ódio de si mesmo, a depressão e a apatia. E hoje eu quero entrar, né, em como isso acontece nos nossos pensamentos, né? Como que esse lado da autorrejeição, existe o lado da autorrejeição na fase da infância, que vai desencadear alguns outros comportamentos na fase adulta, que é o lado da rebelião, tá? O lado da autorrejeição, emoções, pensamentos e espírito, e o que isso desencadeia na fase adulta, nas emoções, nos pensamentos e no espírito. Então hoje nós vamos falar sobre a autorrejeição nos pensamentos, na memória, como que isso fica condicionado e depois
nós, às vezes até no subconsciente, nós começamos a ter alguns comportamentos por conta dessa rejeição que nós tivemos pelos modelos de autoridade, e aqui nós estamos falando especificamente sobre os pais, né? Aquele comportamento dos pais, às vezes o pai abandonou o lar, ou a mãe abandonou o lar, né? Ou às vezes tiveram um filho, mas ele não estava planejado e ali teve algum resquício ali de rejeição do filho. Às vezes aconteceu um divórcio futuramente, ou a mãe, quando anunciou a gravidez, o pai a abandonou, enfim, algumas atitudes que veio a transmitir para o filho um sentimento de rejeição, um sentimento de carência. E como que isso fica gravado na memória? Isso acontece na primeira infância, né? A primeira infância é ali do 0 aos 6 anos de idade da criança, que vão sendo gravadas ali as atitudes que tocam o emocional. A nossa memória, existe uma memória RAM, que é aquela gravação temporária, né? E quando acontece de tocar as nossas emoções, isso grava permanentemente na nossa memória. E às vezes isso fica condicionado ali e depois de um tempo a pessoa começa a ter comportamento, às vezes ela nem entende sobre isso, mas ela começa a ter alguns comportamentos por conta daquilo que ela sofreu, que gravou na memória dela, tocou na emoção dela, e isso acontece tanto de forma positiva como de forma negativa. Do 0 aos 6 anos é ali onde estão se estruturando, né, os alicerces, né, os fundamentos vão sendo fundamentadas, né, as capacidades da criança, cognitivas, emocionais, sociais, e é justamente nessa fase que se constrói adultos saudáveis ou adultos doentes. Isso vai se construindo na fase da criança, nessa fase da primeira infância que a gente chama, e conforme for o ataque ali nas emoções, lá na frente vai desencadear ou coisas boas ou coisas ruins. E isso está totalmente ligado à função psicológica que atua no entendimento da criança. Tá? Então, a rejeição, isso fica gravado e depois começa na fase da infância e lá na fase adulta desencadeia alguns outros tipos de comportamento. Mas vamos ver aqui alguns comportamentos que a gente consegue identificar na vida das pessoas e que esses comportamentos apenas denunciam que elas foram rejeitadas, que elas cresceram em um lar debaixo de carência, sem atenção, sem o afeto, sem o amor, sem o carinho. A primeira característica que vai construindo esse, que eu chamei de muro, né? Esse muro da autorrejeição, é o que nós chamamos de inferioridade. Aquele sentimento de inferioridade. Isso grava na memória. Em algum momento, isso vai ser acionado um gatilho e essa pessoa ela vai ter aquele sentimento de inferioridade, de que ela é menor do que os outros, de que ela não é tão capaz, de que ela é rejeitada, de que ela não consegue alcançar objetivos. Essa pessoa, às vezes ela não consegue receber elogios, não consegue ser honrada, né? Às vezes a gente chega em algumas pessoas, talvez isso possa ter acontecido até com você, né? Às vezes a gente chega em algumas pessoas, geralmente mulheres, né? A mulher chega na outra e fala: nossa, seu cabelo tá bonito. E aí ela ativa aquele sentimento que talvez nem ela mesma perceba, mas ela fala: tá nada, meu cabelo tá duro, tá quebrado, tá ressecado, tá... A outra só estava elogiando, só estava falando que o cabelo estava bonito. Nossa, sua pele tá bonita, tá nada, tá seca, olha como que tá, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ninguém tinha prestado atenção, mas o sentimento de inferioridade dela foi acionado por um gatilho e levantou-se uma muralha e ela não consegue ser elogiada, ela não consegue receber elogio. Ela acha que ela não
não está naquele patamar de receber aquele elogio. Olha só como que é complicado e complexo isso daí, né? Às vezes com os homens também acontece. Nossa, aquele rapaz é habilidoso. Nada, sou nada, eu preciso fazer mais isso, eu preciso me aperfeiçoar nisso, eu preciso desenvolver isso. A pessoa só estava elogiando, falando que ela era habilidosa ou sábia, ou sabia fazer aquele determinado tipo de serviço. E a pessoa, por ela ter esse sentimento de inferioridade, ela não consegue receber elogios, ela não consegue ser honrada, ela tem um sentimento de carência que às vezes é até... essa carência, ela não consegue ser suprida. Por mais que as pessoas elogiem, por mais que as pessoas falem bem dela, ela não consegue assimilar aquilo ali. Para ela é uma derrotada. Por quê? Porque lá na primeira infância ela foi atingida pela carência, isso gravou no emocional dela, então ela se acha a pior pessoa, né? E veja só, isso são degraus que vão massacrando a identidade da pessoa. São degraus que ela vai descendo, depois a gente vai ver aqui, só para a gente ter uma noção do que acontece quando nós falamos de autorrejeição no pensamento, na memória, tá? Eu gostaria que você que está nos acompanhando, que você estivesse compartilhando aí com as 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 amigos seus, essa nossa reunião, esse nosso bate-papo, para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá? Compartilhe aí com os 2 ou 3 amigos, né? Quanto mais pessoas nos ouvirem, quanto mais pessoas tiverem acesso à palavra de Deus, porque aqui nós estamos fundamentados na palavra de Deus, como que Deus vem, como que Jesus age na vida dessas pessoas para trazer cura, trazer transformação. Então, compartilhe aí com uns 2 ou 3. Enquanto você compartilha, eu vou orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Tá? Senhor, obrigado por essa noite, por essa reunião. Eu quero colocar diante do Senhor cada um que está nos ouvindo, que o Senhor possa estar tocando em cada coração, possa estar trazendo entendimento, que cada um possa assimilar, possa fazer uma introspecção e analisar a sua vida, Deus. E se existir alguma dessas características aqui em alguma dessas vidas, que eles possam abrir o coração hoje para Jesus entrar e transformar, curar, restaurar, Deus, cada vida. Obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, pela vida de cada um que está nos acompanhando, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Guarda cada vida, cada casa, guarda-nos aqui e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então vamos lá. O primeiro degrau, né, ou o primeiro tijolo desse muro de proteção é esse sentimento de inferioridade, né? A inferioridade, ela penetra quando nós cremos nas mensagens de rejeição recebidas. Como que a inferioridade grava na nossa memória? Quando nós começamos a acreditar naquelas mensagens que nós recebemos, né? Principalmente quando enviadas por pessoas que nós acreditamos, que nós confiamos. E aí eu volto a dizer, modelo de autoridade, pelos pais. Por isso os pais têm que ter muito cuidado com aquilo que eles transmitem para os filhos, aquilo que eles falam para os filhos, né? Um pai chegar para o filho e falar, você não vai dar em nada, você nunca vai conseguir vencer, você não vai ser ninguém. Isso daí grava que nós chamamos de memória do HD, né? Memória permanente ali do pensamento do filho. E lá na frente esse gatilho pode ser acionado e ele nunca vai acreditar que ele vai ser alguém na vida. Por quê? Porque o modelo de autoridade, alguém que tem autoridade, que ele acredita, que ele confia e que ele acredita que está falando a verdade, falou para ele que ele não ia dar em nada. Consegue entender como que é complexo? Às vezes você que está nos ouvindo, você ouviu isso em algum momento da sua vida. Que você não ia dar em nada, que você não ia crescer, que você não ia prosperar. E você travou na vida, você foi bloqueado ou bloqueada na vida e você não consegue desenvolver, você não consegue crescer, não consegue prosperar.
Porque aquilo ficou gravado, esse sentimento de inferioridade foi acionado e você acha que crescer, que prosperar, que conquistar não é para você, porque você se acha pequeno. Mas deixa eu já liberar uma palavra sobre a sua vida. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, fala que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Você tem a semelhança de Deus no intelecto. Você tem a imagem de Deus como ser humano. Você não é um qualquer. Você não é um derrotado ou uma derrotada. Você é alguém que Deus escolheu para estar aqui nessa terra, porque Ele tem propósitos na sua vida. Então, essa palavra que foi lançada lá atrás, que gravou no seu subconsciente, na sua memória, de que você não daria nada, de que você não conseguiria prosperar e conquistar, é uma mentira. E você precisa desconstruir isso daí na sua vida. Você precisa renunciar a essa palavra que foi lançada, ainda que tenha sido por alguém que tinha ou que tenha autoridade sobre a sua vida, ainda que tenha sido lançada pelos seus pais. Renuncie. Não, eu não aceito essa palavra para minha vida. Eu libero perdão para o meu pai ou para minha mãe, porque eles falaram isso na ignorância, sem conhecimento, às vezes no nervosismo, estava ali acirrado os ânimos, falaram isso. Eu libero perdão para eles, eu perdoo eles, mas eu não aceito, eu renuncio essa palavra na minha vida. E eu aceito para mim somente aquilo que Deus escreveu a meu respeito, de que eu sou a imagem e semelhança dele, de que eu sou filho amado, de que eu tenho condições de conquistar, de que eu sou mais que vencedor, de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Consegue entender? Esse sentimento de inferioridade é uma mentira. Não aceite isso na sua vida. Todas as vezes que uma pessoa vier diante de você e fizer algum elogio ou te honrar de alguma forma, falar alguma coisa boa para você, você não precisa fazer nada. Só aceite. Nossa, seu cabelo está bonito. Obrigado. Nossa, você é bom nisso. Obrigado. Só isso. Você não precisa ficar se justificando, argumentando e nem ficar mostrando as suas mazelas. Porque esse sentimento de inferioridade faz com que nós mostremos as nossas mazelas. Às vezes as pessoas nem estão vendo isso. Alguém chega e elogia, nossa, você está com o corpo bonito. Tô nada, eu tô gordo, eu tô magro, eu tô isso, eu tô aquilo. Mas a pessoa não falou nada disso. Ela simplesmente te elogiou. Aceite o elogio. Aceite a honra. Nossa, como você é forte, você passou por esse problema assim. Sou nada, eu sou fraco, quase que eu morri, quase que eu... Gente, a pessoa somente te elogiou, aceite. Lance fora esse sentimento de inferioridade. Veja só, nós não julgamos e nem confrontamos com a verdade essas mensagens, muitas vezes. Às vezes é uma mensagem mentirosa, mas nós não julgamos, nós não confrontamos. Nós simplesmente aceitamos em nossas vidas. E aquilo passa a ser uma verdade dentro do nosso coração, na nossa mente principalmente, que nós passamos a acreditar naquela mentira como se fosse verdade. Tudo que fazemos como reação a essas rejeições, às vezes, é tentar disfarçar para as pessoas o que realmente pensamos acerca de nós mesmos. Nós disfarçamos ali e tal, né? A pessoa fala que nós somos fortes, às vezes a gente fica meio sem jeito ali e tal, mas na nossa mente a gente fala assim, eu não sou nada do que essa pessoa está falando. Gente, se a pessoa está conseguindo enxergar algo bom na sua vida, por que você vai desfazer esse pensamento, essa visão da pessoa? Se ela está conseguindo enxergar, porque é. E que isso derrube por terra a mentira que penetrou a sua mente, falando que você não conseguiria, que você não era. Você é, porque Deus falou que você é. Ele escolheu você nele, no coração dele, antes da fundação do mundo. É o que diz lá em Efésios. Então não aceite mais esse tipo de pensamento. Anule esse tipo de pensamento. Derrube por terra. Acione esse lugar na sua memória onde você trancou as 7 chaves e que de vez em quando um gatilho aciona isso daí. Entre nesse lugar e tire essa mentira da sua vida.
Todas as vezes que alguém vier falar, nossa, mas você não presta. Não, eu sou filha de Deus. Eu nasci à imagem e semelhança dele. Eu posso não saber fazer isso agora, mas eu vou me empenhar e vou aprender. Eu não sou isso que você está falando, eu não sou isso que você está vendo em mim. Não, eu tenho valor. Pensa bem, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Olha o valor que você tem. O Deus que se fez homem, era Deus, se fez homem, esteve aqui nessa terra e morreu no meu lugar porque Ele me ama. Olha o valor que eu tenho para Ele. E se eu tenho valor para o meu Criador, por que eu vou ficar com esse sentimento de inferioridade achando que eu não tenho valor? Tire esse tijolo desse muro de construção das suas emoções. Tire. Renuncie. Não quero mais isso para minha vida. Eu tenho valor. Eu sou alguém que Deus viu em mim um valor que Ele consegue enxergar. Então, se Ele está enxergando, eu preciso enxergar esse valor em mim. Eu posso não ter algumas habilidades em uma área, mas eu tenho habilidades em outras. Eu posso não saber falar de determinado assunto, mas eu sei falar de outros. Cada um tem a sua individualidade e o seu valor. Não aceite palavras de inferioridade sobre a sua vida mais. A partir de hoje, você não vai mais aceitar essa inferioridade sobre a sua vida. Não vai. Você não é inferior. Deus não te fez assim. O diabo quer fazer com que você pense assim por causa do pecado. O diabo com as suas mentiras. Porque em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. E com essas mentiras, ele quer fazer com que você pense que você é inferior, que você é um coitado, que você é um rejeitado. E você não é. Ainda que os modelos de autoridade na sua vida tenham falado alguma coisa, tenham lançado algumas palavras sobre a sua vida. Não deixe que isso faça morada na sua mente. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Aleluia, glória a Deus. Nenhum homem que diz, eu sou tão bom como você, ele acredita nisso, sabia? Às vezes tem uma pessoa que tem habilidade em determinada área, e se uma pessoa chegar e falar assim, nossa, eu sou bom igual aquela pessoa, ele não acredita nisso, ele está fazendo isso como fuga. Ele faz, se ele fosse tão bom, a pessoa que ela não precisa ficar falando. Ela não precisa ficar batendo no peito e falando que ela é a tal. Ela é e pronto. Se ela está fazendo isso é porque ela é carente, ela está tentando chamar atenção. Quem é. O diabo chegou para Jesus e falou assim, se o Senhor for o Filho de Deus mesmo, transforme essa pedra em pão. Jesus não precisava transformar a pedra em pão para a gente saber que ele era o Filho de Deus. Ele era e pronto. Como que ele sabia que ele era? Porque a hora que ele foi batizado, a hora que ele saiu, uma voz do céu ecoou. Deus falou, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deus falou, acabou. Jesus acreditava naquilo que o Pai falava. Agora, se Deus falou isso a respeito do Filho que era unigênito e se tornou primogênito, é a mesma palavra que é lançada sobre a mim e sobre a sua vida. Porque aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Hoje nós, por Jesus, nos tornamos filhos de Deus, em quem Ele tem prazer. Ele tem tanto prazer que Ele entregou o Filho dele, o unigênito, para morrer no meu e no seu lugar. Você não precisa ficar provando nada. Você é e acabou. Você é precioso. Você é único. Você tem a sua individualidade, tem as suas habilidades. Não tem nenhum outro igual a você. Então, lance fora esse sentimento de inferioridade. Você é capaz, você é forte. Você pode, você consegue. É isso que forma a nossa personalidade. Agora, esse sentimento de inferioridade, veja só, o diabo usa muito isso daí para nos destruir, para destruir a nossa identidade. Por quê? Veja só, vamos passar para a segunda fase. A inferioridade,
e a incredulidade, elas são aliadas e destroem a nossa confiança. Uma pessoa que tem sentimento de inferioridade, naturalmente ela não vai crer, naturalmente ela vai ser uma pessoa que não tem muita confiança, uma pessoa insegura, insegura em si mesma. Por quê? Porque alguém falou para ela que ela não podia, então ela não tem segurança de conseguir fazer. Alguém falou para ela que ela não seria capaz, que ela não alcançaria, então ela não tem essa segurança em si mesma de realizar projetos. Ela é insegura. Ela não crê na força que ela tem. E aí eu entro no segundo tijolo. A inferioridade, ela desencadeia a insegurança. A inferioridade desencadeia a insegurança. Pastor, mas eu conheço pessoas que receberam essas palavras dos seus pais ou não sei de quem, um modelo de autoridade, e hoje elas são vitoriosas na vida. Glória a Deus, foi graça de Deus na vida delas. Foi graça de Deus. Agora veja só, quando Jesus não entra no assunto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente entender. Às vezes essa pessoa, ela recebeu essa carga emocional de que ela não seria ninguém, de que ela não conseguiria, de que ela não conquistaria, de que ela não seria vitoriosa. Isso ficou no seu subconsciente. Em algum momento da sua vida ela acionou isso aí, mas ela usou isso aí como energia para conquistar. Agora, qual que é a motivação dela? Às vezes a motivação dela não é simplesmente ser um vitorioso e conquistar na vida. Às vezes a motivação dela é ser um vitorioso e conquistar na vida para mostrar para os pais que ela era capaz. Ainda existe a ferida. É diferente quando Jesus entra e cura a ferida. E você vai ser um conquistador, um vitorioso e vai crescer na vida simplesmente por aquilo que você é e não para provar nada para ninguém. Consegue entender isso? Você não vai fazer para provar. É aquele caso que eu falei do camarada que consegue ser bom igual o outro, mas ele fica batendo no peito, falando, não, eu sou bom igual. Ele está tentando provar algo, às vezes para ele mesmo, que ele é capaz. Veja só, uma pessoa curada, ela sabe que ela é capaz. Ela não vai ficar tentando provar nada para ninguém. Mesmo porque quando ela tenta provar, o que ela está querendo? A carência dela é tanto que ela está querendo aplauso. Ela está querendo ser elogiada. Ela está querendo ser aplaudida. Tem um vazio no coração dela que precisa ser preenchido com o quê? Com honras de pessoas, com elogios de pessoas, com reconhecimento de pessoas. E a pessoa curada, ela não precisa de nada disso, ela é humilde. Pensa comigo, você que está me ouvindo. Chegou um determinado momento, quando Jesus foi ser preso, os sacerdotes chegaram e aqueles soldados também chegaram. Pedro, ele desembainhou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus falou para Pedro, Pedro, guarda a sua espada. Foi lá, pegou a orelha do rapaz, colocou no lugar, eu não sei como que foi essa história aí, mas a Bíblia está falando, então é verdade. Ele deve ter colado ali, deve ter consertado, enfim, ele curou a orelha do rapaz e ele falou assim, Pedro, você acha que eu não poderia rogar ao meu pai e ele mandar 12 legiões de anjos aqui e acabar com essa festa aqui, Pedro, na minha linguagem? Ele poderia ter feito isso, mas Jesus não ficava batendo no peito que ele era o tal. Ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Eita glória! Você não precisa ficar mostrando para ninguém que você sabe, que você é capaz, que você precisa ser elogiado, que você precisa ser aplaudido, que você precisa ser honrado. Você não precisa. Só faz isso quem ainda tem ferida no coração. Tem sentimento de rejeição, tem sentimento de carência. Então fica tentando arregimentar elogios. Você não precisa. Você é capaz porque você foi criado assim por Deus e acabou. E quando eu entendo isso, eu tenho segurança para fazer o que eu quero. É lógico que nós vamos estudar? Vamos estudar. Às vezes você quer fazer uma faculdade? Vamos fazer uma faculdade. Você pode fazer, você é capaz de fazer, você vai conseguir fazer. Às vezes nós vamos ter que ler, vamos ter que ler. Ninguém vai falar de um determinado assunto e vai aprender aquilo ali por osmose.
Como que é por osmose? Porque você está perto da pessoa, aquilo ali foi transferido para você. Não, você vai ter que ler. Você vai ter que estudar. Você é capaz de estudar. Você tem potencial para estudar e para entender e para assimilar aquilo. Consegue entender? Mas o fato de você entender e saber que você é filho de Deus, que você foi criado único, isso te dá segurança para você entender que você consegue conquistar. Que aquela palavra que foi lançada, falando que você não daria em nada, que você não conquistaria, que você não tinha futuro, que você ia sofrer, aquela palavra cai por terra. Quando nós sabemos quem nós somos, nós temos segurança. Agora veja só, a insegurança é o resultado direto de uma falta, um déficit de amor. E da mensagem de rejeição que nós recebemos na infância. A insegurança, eu vou falar de novo, a insegurança é o resultado do déficit de amor. E dessas palavras de rejeição que nós recebemos na infância. Isso desencadeia, primeiro, a inferioridade. A pessoa que se sente inferior, ela é insegura. Olha só, são degraus que a gente vai descendo. Porque é isso que o diabo quer, é nos derrubar, é nos ver lá embaixo. E Deus está nos dizendo constantemente, você pode, você consegue, você é mais que vencedor. Ei, eu te criei, foi feita a minha imagem e semelhança. Você pode, você é forte. Pastor, mas eu estou passando por um determinado problema. Pastor, assim. A Bíblia fala assim que não existe provação que nós não podemos suportar. Todas as provações, Deus nos dá o escape. Deus nos fez assim. E às vezes problemas, situações, provas, tribulações que nós passamos é para nos aperfeiçoar. Deus sabe o nosso limite. Por isso que quando nós estivermos passando por determinadas tribulações, provações, situações complicadas, complexas, vendavais, tempestades, nós temos que recorrer a quem? A Ele. Deus simplesmente permite isso para quê? Para que nós busquemos nele a solução, para que nós busquemos nele a força, para que nós busquemos nele o refúgio. Davi era um exímio salmista e ele era um camarada que realmente conhecia Deus. Em determinado momento ele disse: o meu refúgio vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Olhei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o meu refúgio é o Senhor, que criou os céus e a terra. Às vezes estamos passando por determinados problemas e o que acontece? Deus está querendo apenas e tão somente que nós busquemos nele a solução. Isso nos traz segurança. Isso nos mostra que Deus é um Deus Pai cuidadoso, que quer dar o melhor para os filhos. Às vezes nós não estamos conseguindo enxergar isso. Mas eu estou vindo aqui hoje para abrir os seus olhos, para abrir os seus ouvidos. Você é único, você é forte. Você pode, você consegue. Deus te fez com capacidade para vencer. Lançaram palavras sobre a sua vida, na sua memória, que fizeram você acreditar que você não conseguiria. Mas em nome de Jesus, que essas palavras caiam por terra hoje, que isso seja anulado na sua vida hoje. Você é forte, você consegue. Toda inferioridade caia por terra, você é único. E caindo por terra essa inferioridade, e veja só, como que é sutil, não é para você ser superior a ninguém. É para você saber quem você é. Porque algumas pessoas saem da inferioridade e elas se mostram superiores do que outras. Não é nada disso. Deus não quer que você tenha sentimento de inferioridade. Mas Deus também não quer que você tenha sentimento de superioridade. De orgulho, de arrogância. Não, é um equilíbrio. É saber quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou em Deus, eu tenho segurança, eu tenho fé, eu acredito. E essa segurança me faz alcançar patamares muito maiores. E lá em cima, eu não vou me colocar como superior. Eu vou reconhecer, eu estou aqui pela graça de Deus, porque Ele me ajudou. Eita, nós! Consegue entender isso? Deus é bom.
Olha, eu quero que você entenda isso daqui, ó. A segurança, a nossa segurança, ela está diretamente ligada ao amor que nós recebemos, ao afeto, à atenção que nós recebemos. Eu falei isso há 2 segundas-feiras atrás. Veja só, uma criança, ela é gerada em amor. É a união de um homem com a mulher em amor, que ali, num ato de amor, gerou um filho. Esse filho foi gerado em amor. Pelo menos deveria ser assim, tá? Eu sei que existem alguns casos de abuso, de violência, de estupro, de casuais. A pessoa bebe, sai para noitada, tem um relacionamento e engravida. Não estou falando. Eu estou falando de um modelo bíblico. De um modelo que Deus deixou. A união de um homem e de uma mulher, e deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O modelo é esse. Em amor, esse filho é gerado em amor. Durante essa gestação, esse filho está recebendo amor da mãe, do pai, dos familiares. Existe uma expectativa para esse filho nascer. Quando ele nasce, ele recebe amor. Veja só, é esse amor que ele recebe ali, que o filho recebe, isso traz segurança para ele. Ele sabe quem ele é. Eu sou amado. Eu sou filho amado. Eu nasci da união em amor. Eu sei que nem todos, não é com todos que acontece isso. E é por isso que nós estamos falando disso daqui. Mas a segurança vem do amor. Quando falta o amor, gera insegurança. Se você tem insegurança, em algum momento da sua vida, faltou amor. Faltou atenção. Teve uma palavra de rejeição que foi lançada. Rejeite essa palavra. Entenda que mesmo que os seus pais não te amaram, você nasceu no coração de Deus e Ele te amou. E foi propósito dele você estar aqui nessa terra. Se um Deus tão grandioso te escolheu, te projetou e acredita em você, quem somos nós para não acreditarmos? Não aceite essas palavras de inferioridade. Veja só, alguns exemplos, algumas experiências, têm mostrado que crianças crescidas num ambiente de falta de amor, frequentemente elas experimentam profundo senso de insegurança. Crianças crescidas em um lar onde tem falta de amor, não tem amor. Veja só, não é consciente. Não é que a mãe e o pai odeia. Eu sei que tem alguns casos que sim. Mas não é que a mãe e o pai odeiam. Às vezes eles estão tão atarefados, tão em um ativismo, tão ocupados, que eles esquecem de dar atenção para os filhos. É disso que nós estamos falando. E essa criança crescida nesse ambiente, onde os pais estão focados muito mais na provisão, no trabalho, no ativismo, na correria, do que em dar atenção, do que ter tempo para os filhos, do que demonstrar amor para os filhos, essa criança gerada nesse ambiente, ela vai experimentar um profundo senso de insegurança. Alguns exemplos disso, veja só, também inclui, além dessa criança que foi gerada sem atenção, olha só, uma gravidez não desejada, o sexo da criança não desejado. Às vezes os pais estão sonhando com um menino. Hoje nós estamos assim em uma era tecnológica muito grande, então existem alguns estudos que até o sexo da criança os pais conseguem escolher. E aí já é um outro caso muito complicado, porque às vezes as pessoas estão querendo se colocar como Deus, né? Mas vamos lá. Às vezes os pais projetaram ali o sexo da criança, queriam muito ter um menino e nasceu uma menina. E aí, dentro do coração, às vezes não é explícito isso, mas dentro do coração, caramba, eu queria um menino, veio uma menina. Isso é transmitido para a criança. Pais que estão muito ocupados ou preocupados com as suas próprias vidas, eu acabei de falar agora, uma correria danada, ativismo, trabalho e aquela série de coisas, provisão, dinheiro, e acabam esquecendo de dar atenção para os filhos. Crescem num ambiente de insegurança. Ou pais que são muito autoritários, rígidos, com pouco afeto e afirmação. É tudo na rigidez. Tem que fazer assim, é assim e tal. Nunca deu um abraço. Eu conheço um senhor que ele tem 3 filhos. Ele nunca abraçou os filhos. Teve 4 netos, nunca abraçou os 4 netos. Ele conseguiu dar um abraço no 5º neto dele. Que ele conseguiu pegar no colo e dar um abraço. Mas aí você vai saber a história. O pai nunca tinha pegado ele no colo, nunca tinha abraçado. Nunca tinha demonstrado afeto e amor para ele.
E hoje ele é avô, ele conseguiu demonstrar afeto e carinho para o 5º neto, depois de 3 filhos, 4 netos, que ele conseguiu pegar no colo e tentar demonstrar. Mas todo sem jeito, assim, sabe? Pegou no colo, abraçou. Pais autoritários, rígidos, né? A criança cresce ali sem afeto e com pouca afirmação. Por quê? Porque é sempre na rigidez. Tem que fazer, é isso e tal, tal. Nunca chegou e falou assim, filho, você é forte, você é bonito. Olha, você consegue. Filho, o papai te ama, mamãe te ama. Olha, você é amado, você foi desejado, você foi projetado, você está aqui porque nós queríamos que você estivesse aqui. Afirmação. Às vezes nunca recebeu isso aí. E cresce num ambiente de insegurança. Terceiro, inferioridade desencadeia a insegurança. A insegurança desencadeia o fracasso. Derrotas. Fracasso ronda a vida de pessoas que desenvolveram a insegurança na sua personalidade. Vai fazer a insegurança, a insegurança que faz parte da vida de uma pessoa, naturalmente, pela insegurança, ela vai ser uma fracassada. Por quê? Porque ela não tem segurança para batalhar, ela não tem segurança para alcançar os objetivos, ela não tem segurança para lutar, ela vai ser uma fracassada. Pastor, é regra? Não é receita de bolo, tá? Acontece. Talvez aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece. É 100%? Lógico que não. Nós estamos falando de personalidade que é dinâmica. Cada um tem a sua individualidade. Às vezes a pessoa que é insegura, ela canaliza toda a sua energia para aquilo ali e ela consegue ser vitoriosa. Mas a motivação dela é o quê? É mostrar. Lembra que eu falei? Mostrar. Mas vamos pegar a porcentagem daqueles que acontecem. A inferioridade desencadeia a insegurança e a insegurança desencadeia o fracasso. Vamos pegar da porcentagem que acontece. Como cuidar? Nós temos que ir lá na raiz. Palavras que foram lançadas de rejeição. Renunciar a essas palavras. Liberar perdão para os modelos de autoridades que lançaram essas palavras. Eu perdoo meu pai, minha mãe, sei lá quem. Eu perdoo. Libera essas pessoas no seu coração. Solta o pescoço delas. Você vai dormir, ela está ali do lado. Você vai comer, ela está ali do lado. Gente, é uma perseguição. Mas só na sua mente. Porque a pessoa não está ali materialmente. É só na sua mente. Veja só, as palavras de uma das lutas mais comuns das pessoas que vivem em rejeição é a incredulidade e um profundo senso de incapacidade. Inferioridade, rejeição traz inferioridade. A inferioridade desencadeia a insegurança. A insegurança traz o fracasso. Por quê? Porque essa pessoa, primeiro que ela não crê, né? A inferioridade e a insegurança andam de mãos dadas ali. A inferioridade e a incredulidade andam de mãos dadas. Isso desencadeia a insegurança. A insegurança, ela produz um senso de incapacidade. A pessoa, ela acha que ela não é capaz de fazer aquilo ali, porque ela é insegura, porque ela se acha inferior. Ela se acha uma fracassada. Percebe como que é dinâmica a personalidade? Percebe como que palavras lançadas pelos pais têm um poder tremendo na vida dos filhos? E nós estamos falando aqui da fase da primeira infância. Eles têm contínuo sentimento de inadequação. Parece que eles não são adequados ali. A pessoa vai, ela é tímida, ela não consegue se entrosar, ela não consegue conversar, ela é insegura. Ela é insegura até para falar. Tem pessoas que não conseguem nem falar. Tem pessoas que são tão inseguras, tão tímidas, que às vezes se perguntar o nome, ela fica meio assim. Ela não consegue nem falar o nome. Eu conheço algumas pessoas que têm dificuldade de estar em público. E nós não estamos falando aqui de um quadro depressivo, nem síndrome do pânico. Não é nada disso. Nós estamos falando de pessoas inseguras, pessoas que são tímidas. Eu não gosto de estar no meio de pessoas. Por quê? Porque senão eles vão conversar comigo, não tem muito assunto. Olha só o absurdo que a gente escuta. E aí o pai é assim e já está transferindo isso aí para os filhos. Os filhos vão ser assim, porque eles estão ali nesse ambiente de insegurança. Muitas pessoas estão obcecadas com medo de fracassar. Então elas nem tentam. Elas acham que elas são fracassadas, elas têm insegurança e quando surge um desafio, elas nem tentam. Tem que fazer um curso para crescer na sua profissão. Não vou nem fazer, porque isso não vou conseguir. Eu conheço pessoas assim.
Você tem que ler alguma coisa porque você vai fazer uma apresentação de um trabalho, sei lá, a pessoa não consegue ler, ela trava, começa a dar taquicardia, começa a suar. Insegurança. E quando elas falham, eles não aprendem pela experiência. Eles não tentam outra vez. Quando elas falham, é como se estivesse carimbando, autenticando que ela é uma fracassada. Não falei que eu ia falhar? Aí, ó, tá vendo? Nem vou tentar de novo. Nós estamos sujeitos a falhas, nós estamos sujeitos a fracassos. Eu lembro de um promotor que foi professor meu e ele, dando aula pra gente, ele falou assim, gente, não tenham medo de fracassar. Eu prestei o concurso para promotoria 11 vezes, eu passei na 12ª vez, mas eu não desisti. Cada vez que eu reprovava, eu ia descobrindo aonde que eu estava errando e eu fixava naquilo ali, estudava e aprendia. 11 vezes ele prestou concurso. Na 12ª vez ele passou. Era promotor, estava dando aula. Veja só. Aprendeu com a experiência, aprendeu com o fracasso. Estou lendo a história de um empresário dos Estados Unidos, recentemente, que ele faliu. Até os 30 anos de idade ele tinha falido 5 vezes. Hoje ele é dono de um patrimônio de mais de 30 bilhões de dólares. O que falar de Steve Jobs? O que falar de Thomas Edison? Que tentou ali na invenção da energia, da luz, né? Tentou 1000 vezes. Pensa comigo. Steve Jobs, que foi demitido da sua própria empresa. Pensa. Nós precisamos aprender com as derrotas, com o fracasso. Transformar esse fracasso em vitórias. Agora, tem pessoas que por conta da palavra de rejeição, isso fixou na mente delas, elas aceitam o fracasso como se fosse algo comum na vida delas, e elas não tentam mais. É disso que nós estamos falando, tá? Porque nós falhamos em algumas coisas quando jovens, nós podemos ter sido rotulados, né, como os fracassados. Às vezes falhou em alguma coisa, ixi, olha o fracassado, ó, não vai dar em nada, ixi, olha. Não, falhei sim, mas eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou forte, porque eu sou inteligente. Não desista diante do primeiro obstáculo. Busque refúgio em Deus, busque a capacitação em Deus e você vai conseguir. Jesus veio para curar isso na sua vida. Curar inferioridade, curar insegurança, curar sentimento de fracasso. Afinal de contas, ele já era superior, ele se tornou homem. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. E Deus entregou nas mãos dele todos os reinos da terra. Segundo lugar, ele tem segurança. Terceiro lugar, ele não foi um fracassado, ele foi até o fim do projeto que Deus colocou nas mãos dele. Uma das 7 palavras que Jesus proferiu na cruz foi essa: Pai, está consumado. Ou seja, aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. E fiz bem feito. Ele cumpriu aquilo que ele tinha que fazer aqui nessa terra. Por isso que nós estamos aqui hoje. Se ele fez, em João, se eu não me engano, no capítulo 3, ele fala assim: vocês farão as coisas que eu fiz e outras maiores. Espera lá. Por que Jesus falou que nós faríamos e nós não acreditamos em nós mesmos? Por que Deus acredita em nós e nós não acreditamos em nós mesmos? Porque existe uma ferida no nosso coração que foi causada por uma palavra de rejeição pelos modelos de autoridade. Ei, libere essa palavra, renuncie, libere perdão e acredite que aquilo que Deus fala a seu respeito é a verdade e não aquilo que o diabo fala. Quarto tijolo, nós estamos indo para o final, é a culpa. A inferioridade anda de mãos dadas com a incredulidade, desencadeiam a insegurança desencadeia o fracasso e o fracasso traz para você um sentimento de culpa. Você sempre vai se sentir culpado.
Fracassou, a culpa é minha. Falhou, a culpa é minha. Ah, eu tô gordo, culpa minha. Ah, eu tô magro, culpa minha. Ah, eu sou feio, culpa minha. Sentimento de culpa. Isso vai ficar martelando na sua mente. Sentimento de culpa. Uma pessoa subjugada à identidade dada pelo fracasso, porque o fracasso ele incute uma identidade na pessoa. Olha o fracassado. Como que é o nome? O fracassado. Identidade. Já passou a ter uma identidade, já mudou de nome. Deus falou, é filho, a minha imagem e semelhança. Ele pode todas as coisas, ele consegue, ele é mais que vencedor. Veio uma palavra mentirosa e falou assim, e liberou uma palavra mentirosa de rejeição liberada sobre a vida da pessoa, e agora o que ela entende? Que aquilo ali é verdade para a vida dela. Então já mudou a identidade dela. Consegue entender? Vou pedir mais uma vez para você. Compartilhe aí com uns dois ou três amigos aí. E para que mais pessoas possam acompanhar a gente. Né? Já estamos no finalzinho, mas vai ficar gravada para as pessoas terem acesso. Enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui, você compartilha aí com uns 2 ou 3 amigos, com os parentes. Compartilhou? Ainda não? Peraí, deixa eu tomar mais um pouquinho d'água. Agora sim? Opa, beleza então. Veja só, a culpa é terrível. Certamente, a pessoa ela vai cair nas garras da culpa quando ela se sente uma fracassada. Ela vai achar que ela foi fracassada porque ela, né, o fracasso incutiu uma identidade dela e aí ela vai se sentir culpada. A culpa foi minha por ter fracassado. E veja só, e se ela não souber lidar com a culpa, ela pode agravar esse estado de pessimismo e de derrota. Vai ser uma pessoa pessimista, vai ser uma pessoa que nunca acredita em nada. Como acreditar em Deus então? Se Deus realmente existisse, eu não seria um fracassado, eu não seria um inseguro, eu não seria um qualquer, eu não seria um derrotado. Você vê como que a palavra mentirosa, liberada por um modelo de autoridade, pode marcar a pessoa para o resto da vida dela? Tem pessoas hoje adultas já, 30, 40, 50 anos, que são totalmente inseguras. Que têm um sentimento de inferioridade tremendo, que se sentem fracassadas, pessoas já adultas, pessoas já na terceira idade. Olha só como essa palavra é forte, como que precisa de ser liberta. Jesus é a libertação, Jesus é a cura para isso daí. E a culpa é um terrível peso de obrigação. A culpa é um terrível peso de obrigação ou é uma qualidade? Nós deveríamos abraçá-la ou repeli-la? A culpa. Veja só. Na verdade, esse sentimento de culpa nós precisamos rejeitar nas nossas vidas. Porque tem pessoas que estão abraçando a culpa, estão vivendo com ela. Lembro de um fato, de um senhor já, que ele havia sido abusado na infância, e ele carregava esse sentimento de culpa. Não, a culpa de ter sido abusado foi minha. Pensa comigo. 6, 7 anos, o homem tem 50 anos, 43 anos levando esse sentimento de culpa. 43 anos. A culpa não foi dele. A culpa foi do adulto promíscuo que aproveitou de uma criança. E ele carregava esse sentimento de culpa.
Devemos abraçá-la ou repeli-la? Temos que repeli-la. Temos que expurgá-la da nossa vida. Esses são, veja só, para que a pessoa consiga extinguir esse sentimento de culpa da vida dela, um dos passos primordiais que ela precisa ter é ela perdoar a si mesma. É ela se perdoar. Porque a inferioridade ligada com a incredulidade traz insegurança, traz o fracasso, desenvolve ali, o fracasso traz esse sentimento de culpa. Se a pessoa não se perdoar, se a pessoa não olhar para ela e falar assim, não, eu fracassei, mas eu posso, eu vou conseguir. Tem pessoas que não se perdoam. A culpa foi minha de ter fracassado. Nossa, eu sou um fraco mesmo. E começa a proferir várias palavras que ela ouviu lá na infância do modelo de autoridade. Eu sou uma fraca mesmo, eu sou um fraco mesmo, eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada, eu não vou conseguir mesmo, eu não vou conquistar. Lembra quando ela ouviu essas palavras? Lá na primeira infância do modelo de autoridade que são os pais. Ela precisa se perdoar. Pastor, qual que é o caminho aqui? O caminho na memória, no pensamento, que está gravado aqui. Eu preciso, em primeiro lugar, rejeitar essas palavras que foram lançadas. Não quero mais para a minha vida. Eu renuncio. Segundo lugar, liberar perdão para essas pessoas. Terceiro lugar, perdoe a si mesmo. Você é passível de fracassar sim. De derrotas, de intempéries. É passível de não conseguir alguns objetivos? Sim. Mas não é por isso que você é a pior pessoa, não. Como eu disse, talvez você erre em determinada área, mas você é vencedor em outra área. O problema é que a pessoa que tem sentimento de inferioridade, de insegurança, que é um fracassado e tem culpa, os olhos dela estão maculados. Ela só consegue enxergar a vida pela lupa da inferioridade, pela lupa da insegurança, pela lupa da culpa, do fracasso. Ei, tire essa lupa, comece a enxergar a vida pelos olhos de Jesus. Tem um verso na Bíblia que diz: se os teus olhos forem bons, tudo no teu corpo te irá bem. Depende da forma que você enxerga. Você não pode enxergar pelos olhos da inferioridade. Não, você é único, você pode. Pelos olhos da insegurança, não, você tem condições de vencer sim. Comece a enxergar a vida de outra forma. Reprograme. Renuncie essas palavras que foram lançadas. E se apegue às palavras que foram liberadas a partir da Bíblia, a partir da boca de Deus para a sua vida. Você é um vencedor. Você é mais que vencedor. Paulo chega em determinado momento, ele está passando por algumas dificuldades, por alguns problemas, dificuldades até de ordem materiais. Ele fala assim, eu posso todas as coisas, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Por quê? Porque é Jesus que me fortalece. É esse pensamento que tem que regar a nossa memória. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ocupai os vossos pensamentos com tudo aquilo que é puro, perfeito e agradável. Que seja o vosso culto racional. Percebe que Deus está constantemente falando para nós cuidarmos dos nossos pensamentos? 1 Coríntios, se eu não me engano, 4,4 fala assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho da Glória. Então, o diabo cega o nosso entendimento, para quê? Para que nós nos sintamos inferiores, inseguros, fracassados e culpados. Mas culpado é ele. Nós somos mais que vencedores. Nenhuma condenação há sobre a sua vida mais. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Acredite nisso. Que a sua personalidade seja
moldada com essa palavra de Deus, de que você pode, de que você consegue. Não aceite mais nenhum sentimento de inferioridade. Não aceite mais essa insegurança sobre a sua vida. Não aceite mais o fracasso. Você é vencedor. Não aceite mais esse sentimento de culpa. Perdoe a si mesmo, a si mesma. Você não é culpado pelas palavras que autoridades lançaram sobre a sua vida. A culpa foi deles de terem lançado palavras mentirosas sobre a sua vida. Perdoe a si mesmo, perdoe eles e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? A semana que vem a gente fala sobre a terceira fase desse lado da auto-rejeição, que é como que tudo isso daí influencia o nosso espiritual. Como que tudo isso nos afasta de Deus. Como que tudo isso nos fragiliza espiritualmente. E aí nós não conseguimos viver as promessas que Deus tem para nós, que estão contidas nesse livro. Mas a semana que vem a gente fala sobre isso. Amém? Nós vamos orar por algumas pessoas aqui. Eu quero orar pela vida do Fabrício de Jesus. Ele pede oração também pela empresa dele, pela Lan House. Vamos orar. A irmã Elaine Reis pede oração para a dona Zilda, a mãe do Rogério. Josiel Souza pede oração por toda a sua família e também por Natan e família. A Maria Elaine Muniz, Laininha, pede oração pelo seu marido Neto, o João. A irmã Santilha, o Fabinho, o Hugo, o Bruno, o Roberto Lopes, a Eliane, Pete, a Tamires, a Deise, a Ariane, Kleber, que está na UTI. Quem está na UTI? A Ariane e Kleber, que está na UTI. O Kleber que está na UTI, né? O Antônio Nilson, meu primo, está mandando abraço. Abraço, meu primo. E a Lucineide, minha prima, também pede oração por sua vida e pela sua família. Vamos orar por essas vidas aqui. Eu quero colocar também a vida do Zé Jovino, do Orlando, do Anderson, meu amigo Anderson Ninja, que está lá em Hortolândia. Meu amigo Edmilson também está lá em Campinas. Quero orar pelo Gabriel, pelo Gerson, pela Vera. Tem mais um pedido aqui. Peço oração por Ronaldo. Sim, a irmã Júcia está pedindo oração por Ronaldo. Vamos orar pelo Ronaldo. Eu quero orar também pela minha mãe, pelo meu sogro Oswaldo, pela minha sogra Nésia. Glória a Deus. Teve mais alguém que pediu oração que eu não estou lembrando agora. Mas vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu Espírito Santo que tem nos orientado. Quero colocar diante do Senhor essas vidas, Pai. Que a mão do Senhor esteja tocando em cada uma dessas vidas. Senhor, o Kleber que está na UTI, que o Senhor possa, através dos seus anjos, Deus, ó Pai, estar ministrando a cura, o teu milagre sobre essa vida, Pai. Visita cada família aqui que foi falada, cada vida, cada lar, cada casa, derrama da tua graça, derrama do teu amor, derrama da tua prosperidade, derrama da tua paz. As pessoas precisam de paz, meu rei. O Senhor que é o príncipe da paz, o Senhor pode ministrar a paz que excede todo o nosso entendimento sobre essas vidas. Enche cada casa com a tua presença, que cada um aqui, Deus, não apenas receba a tua paz, mas possa convidá-lo para fazer parte das suas vidas. No nome de Jesus, Deus, visita essas famílias. A família é um projeto do Senhor. O diabo tem se levantado contra as famílias, mas nós queremos liberar uma palavra, Deus, profética sobre a vida das famílias. Família é um projeto do Senhor. As famílias vão ser restauradas na autoridade do nome do Senhor Jesus. O diabo não vai conseguir derrotar as famílias. Pai, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre as famílias. Abençoa os negócios. Abençoa, Deus, ó Pai, as empresas.
abra a porta de emprego para aqueles que estão precisando. Deus, ministra a cura. Deus, também quero colocar diante do Senhor a vida do Eriton. Deus, que está ainda no hospital, lá ainda solteira. Restaura a saúde dele, meu rei. No nome de Jesus, eu sei que o Senhor já fez, Deus, grandes coisas na vida dele. Ele já saiu da UTI, mas eu peço pela cura completa sobre a vida dele. Deus, derrama da tua graça sobre a vida da Maísa, as suas filhas, Pai. Cuida dessa família, Deus. No nome de Jesus. Obrigado por esse dia. Deus, eu também quero colocar a vida do Claudinei, da Andréia. Deus, Andréia que perdeu o seu pai recentemente. Deus, traga conforto, traga consolo. Abençoa o Claudinei, abençoa essa família, Pai. Cuida deles, enche-os com a tua graça. Eu também quero colocar a vida da tia Celina. Deus, a família, Deus, da Érica, que também faleceu. Pai, cuida das filhas, dos filhos. Deus, cuida dessa família. Deus, derrama da tua graça. Obrigado porque, Deus, o Senhor é um Deus grandioso, um Deus de amor. Nós oramos ao Senhor porque nós sabemos que a resposta vem. Nós oramos porque nós confiamos no Senhor. Abençoa cada uma dessas famílias, cada lar, em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um abraço para o Antônio Nilson, meu primo, o pessoal lá do Pernambuco, a Graci, meu tio João, família toda lá. Deus abençoe a sua vida. Olha aqui, nossa canequinha, nosso ministério, Biamém, seja homem. R$30 você vai estar abençoando o nosso ministério, tá? Entre em contato com a gente tem algumas aqui e a gente leva até você, tá? 1 Coríntios 13:11, deixei das coisas de menino e passei a praticar as coisas de homem, ou seja, maturidade, crescimento. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Um abraço.